no capítulo 4, e nós leremos tão somente 3 versículos, que vai fazer a base, será a base para a nossa reflexão dessa tarde. Então, Hebreus, capítulo 4, e nós vamos começar no versículo 14 e iremos até o versículo 16. Quando os irmãos estiverem encontrados, é só fazer um sinalzinho. Hebreus 4, 14 até o 16. Só esses 3. E aí nós vamos refletir um pouquinho a palavra do Senhor, para ver o que Ele tem para a gente aqui nessa tarde, mais uma vez, porque já foi bastante, nós já fomos bastante abençoados com as palavras que foram faladas aqui nesse lugar. 4. Encontramos? 4. Sim? Amém? Então vamos lá. Eu lerei e os irmãos acompanham, porque as versões às vezes são contrárias e às vezes dão contrárias. As versões são diferentes, então às vezes meio que dá uma embolada, né, meus irmãos? Então eu lerei. O título é: Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto. 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Por favor, meus irmãos, leiamos somente o versículo 15, dessa vez todos juntos, só o 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Podemos sentar, por gentileza. Nós vamos hoje refletir a respeito de orações, né? Levando em consideração que nós estamos no culto de hora nona, né? E o culto de hora nona é o culto da oração da hora nona, não é isso? Oração da hora nona, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre oração e nós vamos fazer algumas reflexões, vamos refletir para a gente, junto com a palavra, que a palavra diz sobre oração, como é que eu devo orar, o que eu devo orar, estou orando certo, estou orando mais ou menos, ou não deveria orar daquela forma. Então nós vamos refletir a esse respeito. Antes de iniciar, eu gosto muito de entender junto com os irmãos, tentar entender junto com os irmãos o texto lido, né? Porque muitas vezes a gente lê aqueles 2 ou 3, ou até um texto completo, um capítulo completo, mas a gente não tem a real compreensão do que estava acontecendo ali, né? Então, vamos tentar entender por que o autor aos Hebreus falou isso daqui. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então vamos tentar nos colocar aqui no contexto para a gente poder entender e desta forma a gente refletir sobre o tema que eu falei, que é a oração. Então o que está acontecendo aqui? No início da igreja,
os judeus que se converteram a Cristo, eles começaram a sofrer algumas perseguições. E aí a perseguição foi ficando cada vez mais forte, mais acirrada, mais cabulosa, e alguns falaram, olha, isso está muito complicado para mim. Né? Imagina a gente agora numa situação de que começa a perseguir os crentes hoje. E aí você é convidada, olha, ou você sai dessa fé, larga essa fé e vem para o lado de cá, ou a gente vai começar a te perseguir. E não vai perseguir só a você, vai perseguir sua família. Você vai ficar sem casa, você vai ficar sem trabalho, você vai ter que pagar um imposto alto demais. Então, era mais ou menos isso que eles estavam passando. Aleluia, Deus. Então, o autor aos Hebreus, ele começou a falar para esses judaizantes, para esses judeus, porque quem estava colocando certas ideias na cabeça desses judeus novos, novos convertidos, porque ali tudo era novidade. Agora nós temos uma nova fé. E eles chamavam não era heresia, eles chamavam de seita. Então, agora nós temos um novo caminho, era como se fosse um ramo do judaísmo. Então, o autor aos Hebreus, ele disse assim, não, está tudo errado, não é isso, vocês não têm que voltar para lugar nenhum, vocês têm que ficar aí. Vocês não vão agora largar tudo, vocês vão voltar para trás. Então, ele disse aqui, olha, nós não temos um sumo sacerdote que não possa nos compadecer das nossas fraquezas. Então, ele está dizendo, olha, Deus sabe, nosso Senhor Jesus Cristo, que o título diz aqui, Cristo é superior ao sumo sacerdote. Ele sabe tudo que você está passando. Oh, glória! Aleluia! Ele sabe. Mas, se você desistir agora, você vai estar novamente encravando o nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. E o pior, aleluia, você não vai ter a salvação prometida. Aleluia, Deus. E ele está dizendo, olha, o que o Senhor Jesus tem para você é muito maior do que no passado era oferecido. Porque ele diz, não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. E ele diz assim, vamos, pois, com confiança ao trono da graça. Porque desta forma, ele há de dar graça a você e ele pode lhe dar misericórdia. Oh, então, glória. não volte atrás. Continue nesse caminho. Está duro, está difícil, está complicado, mas é este o caminho. Oh, glória, aleluia. Não pode agora voltar atrás, porque vai ser ruim para você e também você vai estar expondo novamente o nosso Senhor Jesus Cristo à vergonha da cruz. Aleluia, Jesus. Então, esse aqui era o contexto que foi escrito essa palavra. E se você ver, até no livro de Gálatas, se eu não me engano, o apóstolo Paulo, num momento, ele vai lá e fala para esses judeus que estavam já estavam de malas prontas para voltar para o judaísmo de novo. E o apóstolo Paulo falou assim, ó, insensato Gálatas, vocês já estão voltando, quem é que disse para vocês que vocês têm que voltar? Então, esse é o contexto. Porém, agora que nós já entendemos o contexto, então nós agora vamos voltar à análise das nossas orações. Frisando que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele conhece tudo aquilo que nós precisamos, sem nós precisarmos abrir a boca para falar. Oh, glória! É verdade.
Porém, nós temos que falar, porque esta foi a orientação do nosso Jesus. Aleluia. Ele falou, quando você for orar, ora deste jeito. Pai, então ele pediu para que nós, ordenou para que nós orássemos. Então, eu tenho certeza, e todos temos, que não seria necessário eu falar, não precisaria, mas foi ele que instituiu a oração. Então, nós precisamos falar com o Senhor através da oração. Porque se nós não falarmos, Ele pode nos dar. Ele pode nos dar. Acontece que nós não somos servos. Para ser servo tem que obedecer. Ô, glória. Glória a Deus. Como você serva, você não obedece ao meu Senhor. Então, a ordem é, vou ter que obedecer, vou orar. Agora, o que eu estou precisando? Nós vamos analisar isso aqui agora, de acordo com as minhas petições. Nós estamos aqui, como foi falado aqui ainda agora, não lembro se foi a pastora ou foi a irmã Marla, que todos aqui veio com um objetivo aqui, né? E quem vem à casa do Senhor sem um objetivo, eu não vou dizer que é o objetivo de pedir, de receber. Não é. Às vezes você vem só com o objetivo de adorar. Aleluia. Né? Você vem à casa do Senhor com um objetivo, né? Mas quando aqui a questão é, vamos analisar as nossas orações. Então, eu vou fazer algumas perguntas para nós mesmos analisarmos. E nós vamos responder de acordo com a palavra do Senhor, né? Então, a primeira pergunta aqui é, se eu ler novamente o versículo 15, ele me diz aqui, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Então, se ele diz porque eu não tenho um sumo sacerdote que não possa compadecer, quer dizer que eu tenho. Aleluia. Eu tenho um sumo sacerdote que pode se compadecer de mim. Aleluias. Né? Então eu pergunto, por que eu posso acreditar que Deus vai atender as minhas petições? Aleluia. Aleluia. Por que eu tenho que acreditar? A resposta já está aqui. Porque o nosso sumo sacerdote, ele se compadece. Ô, glória. E quando Aleluia. ele se compadece, aqui no final do versículo diz assim, ó. Porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então eu posso acreditar que as minhas orações elas vão ser atendidas, porque em tudo o meu Jesus passou igual eu estou passando. Ô, glória. Aleluia. Ele foi tentado em tudo. Em tudo. Absolutamente tudo. Então ele nos entende. Ele nos entende. E aí, por quê? Por que eu devo acreditar que ele é capaz de atender as minhas orações? Ele é capaz porque ele é Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Ele faz parte, não por hierarquia, mas ele é a segunda pessoa da Trindade. Não por hierarquia, mas por funções. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é Deus. E se ele é Deus, ele é capaz de fazer o que nós estamos precisando, pedindo, levando a ele em oração. Tem um hino que diz que nós temos que levar tudo a ele em oração. Né? Aleluia. Então, nós temos que fazer isso. E por que eu devo acreditar que ele é capaz de atender as minhas orações? Porque ele sofreu por nós. Ele sofreu porque ele teve misericórdia. Aleluia. Porque ninguém vai sofrer pelo outro se não tiver misericórdia. Aleluias. Ninguém vai se sacrificar pelo outro
se não tiver misericórdia. Aleluia, Deus. Então, ele é capaz de atender às minhas petições. Ele pode atender às minhas petições porque a palavra diz aqui, ó. Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Qual era o papel do sumo sacerdote? Era se colocar entre o povo e Deus. E os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, por mais misericordioso que ele pudesse ser, ele nunca iria conseguir fazer o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Oh, glória. Primeiro, ofereceu o próprio sangue. O sumo sacerdote não poderia oferecer o próprio sangue. Não é válido nada. Aleluias. Segundo, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele adentrou não no santo dos santos, mas ele adentrou aos céus. Oh, glória. Aleluias. É por isso que eu posso acreditar que ele é capaz. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Ele deu o próprio sangue. Sangue de animal não ia servir para que ele pudesse resolver a nossa situação, que estávamos em perdição. Porque ele nos ama. A palavra de João 3,16 diz, porque ele amou o mundo, ele, Deus, amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Jesus aceitou. Aleluia. Aleluia, Ele Deus. aceitou morrer por nós. Em João 13:1, Jesus diz, olhou para os discípulos, sabendo que estava prestes a ir para o sacrifício, ele olhou com amor tão grande. E amor tão grande, a palavra diz, tendo-os amado, os amou até o fim. Ele continua Aleluias. nos amando. Ele continua nos amando. E mais outra pergunta. Aqui diz assim, ó, no 16, eu pergunto novamente, por que eu posso acreditar que ele pode ouvir minhas orações? Olha o final do 16, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, na hora certa, na hora H, na hora que você precisa, ele há de nos ajudar. Aleluia, Deus. Na hora certa. Ah, Senhor, está demorando. É na hora certa. Não é na nossa hora. Aleluias. Nós temos situações na Bíblia de personagens bíblicos que foi na hora H que Deus deu o livramento. Aleluia. Nós vimos o livramento de Davi quando estava sendo perseguido por Saul. Muitas e muitas vezes, na hora H, ele foi salvo ali. Aleluias. Paulo, na hora H, desceu num cesto. Ninguém pegou. Foi livramento. Aleluias. Ainda Paulo, em Listra, pensar que ele estava morto, deixar para lá, já morreu. Deus fez eles pensarem que ele estava morto. Deixa isso daí. Né? Aleluia. Então, o próprio Jesus, Pedro aqui, ó, Pedro também, Pedro estava lá preso na prisão. Na hora que Deus achou que ele via, tirou. E o nosso próprio Jesus, muitas vezes, Deus tirou ele dali, porque ele ali era 100% humano, 100% Deus também. Aleluia. Tinha duas naturezas. Então, Deus pode nos trazer o livramento no momento oportuno. Ele pode nos ouvir na hora que a gente precisa. Aleluia. Né? Agora vamos analisar o seguinte. Tiago 4:3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para que você pede mal? Para gastar nos vossos próprios deleites. Meu Deus. As nossas orações, elas precisam ter equilíbrio com a vontade soberana do Senhor. Vou correr um pouquinho para não passar muito, tá, meus irmãos? A gente tem que ter equilíbrio com a palavra do Senhor. Aleluia. Na hora da oração, eu quero que aconteça isso, mas tem que passar por uns filtros. Por que eu quero? Por que eu quero isso? Para quê? Com qual propósito?
Você quer uma casa? Beleza, Deus pode te dar uma casa. Porque você está pagando aluguel, está dispendioso. Ele pode te dar uma casa, uma bicicleta, uma moto, qualquer coisa. Tá? A questão é, quando você receber essas bênçãos, como vai ficar a sua vida? Aleluias. Esse é o problema. Nós precisamos analisar isso. Tá? É forte, Jesus. O ideal é que as nossas petições, elas sempre sejam para glorificar o nome do Senhor. Ô, glória. Senhor, Aleluia. eu estou doente. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me ajude nessa questão da minha doença. Senhor, mas se o Senhor restaurar a minha saúde, vou fazer o que com ela? Vou estar na tua casa. Vou estar falando do Senhor, mostrando a sua misericórdia. E não uma nem duas vezes. Né? Porque muitas vezes a pessoa, ela recebe a saúde, vamos botar aqui no ponto da saúde. Ela recebe a saúde e acaba atrapalhando tudo. Vamos ver Ezequias. Ezequias recebeu 15 anos de vida. Mas o que ele fez no final, já quase no final do reinado dele? Abriu a porta para Nabucodonosor entrar, viu tudo, que Nabucodonosor viu tudo, ele falou, a Bíblia diz, nada do que era dele ele ocultou. Nada que era da casa do Senhor ele ocultou, não foi? O Ezequias mostrou tudo para ele. O que Nabucodonosor fez anos e anos depois? Invadiu Judá. Né? Então, meus irmãos, a gente precisa analisar. Então, o ideal, se você ver, depois vocês anotam, Salmo 71, 17. Esse Salmo 71, 17, o salmista diz assim, vou falar da minha forma. Senhor, me dê condição, vida, saúde, para que eu possa deixar um legado do Senhor para as próximas gerações. Aleluia. Então é isso que a gente tem que equilibrar. Equilibrar as nossas orações. Aleluia. De acordo com a vontade do Senhor. Agora vamos lembrar aqui de alguns legados. Até hoje, nós lembramos de José, mulher de Potifar, ele resistiu. Lembramos dele. Lembramos de Daniel, né? Estava na cova dos leões e depois de Daniel, serviu 4 ímpios, reis ímpios. E ficou lá, firme, dando testemunho. Aleluia. Podemos lembrar do Estevão. O Estevão foi o primeiro mártir. Falando dele, foi o primeiro mártir da igreja. Lembramos dele, o legado que ele deixou. Falou, não adianta, não pode me matar. Eu vou morrer, mas vou morrer com Cristo. E Deus permitiu a ele ver a Senhor Jesus lá no céu. Olha o legado. Nós podemos falar do Pedro, do Paulo, esses legados todos. Mas vamos falar aqui agora de algumas pessoas que elas equilibraram as suas orações e algumas nem saber, sem saber, que estavam equilibrando as orações com a vontade do Senhor. Eu posso falar, por exemplo, em Lucas 1,13, que veio um anjo e fala com Zacarias. E ele fala com Zacarias, Deus ouviu as suas orações. Zacarias já não estava nem esperando mais nada. Zacarias e a Isabel queriam um filho. Eles só queriam um filho. Mas o nosso Deus queria um precursor para o Messias. Aleluias. E veio João Batista pregando no deserto, dizendo, arrependei-vos. Filho de Zacarias orou. Deus falou também, eu quero abençoar você, mas eu também vou precisar do seu filho. Aleluia. Oh, glória! Oh, glória a Deus. Nós podemos falar também Neemias. Neemias queria restaurar os muros da casa, como ele diz, dos sepulcros dos meus pais.
Ele não aceitava que a casa onde ele viveu, onde os pais dele viveram, que ele nem morou lá. Ele nasceu em cativeiro. Mas ele falou, quero restaurar a Aleluia. cidade dos perfeitos. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus. Ele fez uma oração. E o Senhor falou, tudo bem, eu vou ajudá-lo. Deus queria ensinar aquela nova geração que estava vindo de Babilônia, que ele era o mesmo Deus, que aquelas gerações ouviam dos pais delas, que provavelmente já tinha até morrido. Aleluias. É forte. Equilibrou. Neemias Oh, glória. queria restaurar a cidade dos pais dele. Deus queria, eu estou terminando, Deus queria trazer para aquele novo povo que não o conhecia, mostrar o conhecimento dele para aquele novo povo. Aleluia. Aleluias. E eu quero falar de uma pessoa que muitas pessoas falam, mas eu nunca vi nessas duas vertentes. Por exemplo, Ana queria muito um filho. Mas por que a Ana queria um filho? Porque ela sofria com a Rival. como é que é o nome dela? A rival dela. Sofria com a rival. E ela queria muito acabar com aquela vergonha. Mas tem uma outra coisa. Que eu só ouvi uma pessoa até hoje falar. Uma pessoa. Todos os anos a Ana ia para Siló com o marido e com a Ana para fazer o sacrifício, a adoração e tudo, não é? E o que ela via lá? Eli e os seus filhos, que a palavra diz que eram filhos de Belial. E via que o templo estava abandonado. Eles não estavam mais cuidando do templo. Então Ana falou, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu devolvo para o Senhor para cuidar do seu templo. Aleluia. Da sua casa, da sua Aleluia. igreja. Ela falou, ela nem queria, ela só queria ter um filho. Não queria ter 5 conforme depois ela teve. Ela devolveu porque ela pensou, está precisando. A gente tem que olhar para a casa do Senhor. Oh, glória. Aleluia. Ah, mas eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, que o pastor que compre. Você pode comprar? Compre. E não precisa falar para ninguém comprar, bota lá. Eita, glória. Então, ela olhou, Senhor, me dê um filho, eu vou dar para o Senhor, eu vou te entregar o meu filho. E o Senhor falou, eu estou precisando de um juiz. Oh, glória. Aleluias. Uniu a vontade da pessoa, de quem estava pedindo, com a vontade do Senhor. Juiz. Ele estava precisando de um juiz. Profeta. E eu quero falar agora, Sacerdote. não posso deixar de falar, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Ele orou ao Pai, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, se for, e não der, faça a sua vontade. E o Aleluias. Senhor Deus falou assim, eu vou precisar que você faça, porque a palavra diz, foi preciso, necessário que ele passasse pelo sacrifício. Aleluias. Porque Deus precisava salvar a humanidade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Uniu a oração do nosso Senhor Jesus Cristo e estava em linha com o nosso Pai. Ele precisava de um Salvador. A aplicação dessa mensagem. Hebreus 14:15 ainda. Aleluia. Nós temos um sumo sacerdote que tem condições de nos atender, porque ele passou por tudo e ele agora não entrou no Santo dos Santos, ele adentrou aos céus, ele está lado a lado com o Pai e ele tem condição de ser o nosso mediador. Aleluias. Equilibremos as nossas orações, as nossas petições, a soberania do nosso Senhor Deus amado, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Acheguemos-nos com confiança
com ousadia ao trono da graça. Ele há de se compadecer por nós. Eu agradeço a minha rica oportunidade no nome de Jesus. Aleluia, Aleluia. Deus. Glórias a Deus.